Olá, sou Igor Paim, doutor em Educação, professor há 19 anos e gostaria hoje de conversar com vocês sobre um método muito conhecido no mundo chamado de diagrama de Chikawa ou método dos 6 M's ou ainda diagrama da espinha de peixe. Esse método ele é voltado para auxiliar o processo de compreensão, definição das partes ou causas de um determinado problema. O problema é representado como a cabeça do peixe. E ao longo dessa coluna vertebral do peixe existem 6 grandes espinhas. Né? São justamente os 6 M's, onde serão colocadas 6 frentes de análise que são a fragmentação do problema, para que você possa compreendê-lo em sua totalidade, compreendê-lo direito em sua conjuntura total. E nesse sentido, quais são esses M's, né? São matéria-prima, mão de obra, máquina, meio ambiente, medida e método, ok? Como dá para perceber, me parece, né, que já fica bem claro que essa decomposição nos remete a uma espécie de linha de produção, a uma indústria, porque naturalmente quando essa metodologia de investigação, de decomposição e compreensão das causas do problema ela foi feita, foi justamente voltado para a indústria. Então, se eu tivesse na cabeça do peixe um determinado mouse, estou inventando aqui, que estivesse com um defeito. Então, esse problema do mouse com defeito seria dos materiais, a matéria-prima que compõe esse mouse, seria o método de produção dele, ou seria os métodos de medida de qualidade do mouse, por exemplo. Ou ainda seria algum problema quanto à mão de obra, quer dizer, algum erro dos funcionários, os funcionários estão destreinados, por exemplo, enfim. Ou seria algum vício de uma máquina que está produzindo partes desse mouse. Então, assim, justamente você analisando cada uma dessas 6 frentes, você poderá chegar mais próximo de localizar a causa ou as causas mais relevantes que desencadeiam o mouse com defeito. Mas hoje eu gostaria de desafiar vocês a pensarem dentro de uma perspectiva que vai para além dessa visão da linha de produção da indústria. Mas se nós pensássemos como dentro da seara educacional, se eu colocasse que o produto com defeito, o problema seria a baixa aprendizagem dos estudantes. Né? Então, se eu colocar essa questão como análise, como é que eu poderia fazer, né, a título de exemplo, essa decomposição? Então, por exemplo, a matéria-prima poderia ser visto como o próprio aluno. E nesse sentido, como é que poderia compreender melhor essa matéria-prima? Será que, se eu analisar as necessidades, características, habilidades, interesses, preferências, ritmos, estilos de aprendizagem, conhecimentos prévios do aluno, todas essas variáveis, elas poderiam me informar, talvez, se aquele aluno já não traz algum conjunto de particularidades ou predicados anteriores que, como eu já citei, né, nessa lista de itens que eu mencionei, características, habilidades, interesses, preferências, será que a questão essencial para o seu problema de aprendizagem é porque algum desses pontos que determinam o perfil do estudante ou suas necessidades educacionais específicas não foi atendido? Então é necessário se investigar o perfil do adolescente ou então suas necessidades educacionais. Então poderia ser uma linha de análise. Outra linha poderia ser a mão de obra. Será que esses professores que estão lidando com esse aluno estão bem treinados, estão motivados, preparados, engajados, bem remunerados? Então, qual é o grau de satisfação, insatisfação, de envolvimento, real implicação desses professores? E, claro, treinamento com metodologias e tecnologias que sejam dentro da seara educacional mais inovadoras e mais efetivas para a aprendizagem. Então, poderia também se pensar nesse aspecto. Trazendo a questão para método. Quais são as metodologias que os professores têm empregado? Eles estão usando somente os métodos tradicionais, aulas, palestras, né, como comumente a gente vê por aí? As tecnologias são apenas analógicas, quer dizer, a lousa,
o quadro, papel, cartolina, enfim, ou esse professor já se municia de metodologias inovadoras, metodologias ativas, o Active Learning, né? E aí a gente tem aí dezenas de métodos ativos: Problem-Based Learning, Team-Based Learning, Project-Based Learning, Fishbowl, Learning Café, instrução por pares, 2, 4 todos. São tantas os métodos, né, que esse professor, se ele se apropriar de novas possibilidades educacionais, provavelmente as chances de impactar positivamente o chão da sala de aula e a aprendizagem dos alunos vai ser muito maior. E a cabeça do peixe, que é o problema da baixa aprendizagem, poderá ser resolvido, né? Poderá ser pelo menos dirimido. Então, nessa questão, a gente começa a perceber que a decomposição do problema ela é interessante e essencial para que a gente possa entender na totalidade. Eu poderia também pensar na questão da máquina. Lá na indústria, a máquina seria um problema, uma máquina física, mas aqui, o que seria essa máquina na educação? Poderia ser os materiais empregados, né? Os materiais didáticos, livros, apostilas. Poderíamos também contemplar tecnologias que estejam sendo colocadas à disposição do estudante. Enfim, quanto a gente já falou meio ambiente. Poderíamos considerar então que o ecossistema escolar ele é um ecossistema que favorece a aprendizagem dos alunos, ou ele é repressor, ou ele é antiquado, ou ele é excessivamente tradicional a ponto de cortar ou limitar a criatividade do estudante e impactar negativamente no seu processo de aprendizagem. Então vamos estudar como é que é esse meio ambiente de aprendizagem, porque o papel do educador é essencialmente criar ambientes e oportunidades para que a aprendizagem transcorra de uma maneira mais fluida, mais efetiva, né? E só nos falta analisar o 6º M, que é a medida. Qual é a medida que estamos usando para avaliar a baixa aprendizagem? Usamos somente os modelos de avaliação somativa, as notas, as provas tradicionais. Você sabe que uma prova não mede inteligência e nem mede conhecimentos de maneira segura. Ela mede os conhecimentos que a pessoa tem para aquela prova, mas em si ela não consegue avaliar adequadamente competências e habilidades para lidar no mundo real. Então, assim, não seria interessante considerar outras medidas de avaliação, tais como avaliações diagnósticas, os Outcomes Assessment, quer dizer, avaliação por resultado de aprendizagem, ou ainda as avaliações formativas, que contemplam aspectos relativos ao comportamento do estudante, como é que ele está motivado, a mudança de percepção, mudança de mentalidade, né, que vai para além da questão da avaliação meramente numérica ou somativa. Portanto, esse método ele pode ser empregado para qualquer disciplina, para inúmeras situações diferentes, e eu recomendo, especialmente se você estiver utilizando a metodologia da aprendizagem baseada em problemas, que é constituída de 7 etapas, a segunda etapa, que está relativa à fase de definição do problema, temos aqui um método que cai como uma luva, que se torna extremamente útil, prático e, eu diria, essencial para poder analisar de maneira holística, completa, global, um problema a partir da sua decomposição, fragmentação. Então, meu grande abraço a todos e bom estudo, boa avaliação.